Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de explicar sobre as emendas constitucionais. Eu gostaria de explicar os aspectos práticos, materiais e também processuais, no sentido de elaboração dessas emendas constitucionais. O tema ele é de extrema importância, tendo em vista que, como houve a transição de um governo que tinha uma metodologia de trabalho, que tinha uma linha de filosofia determinada, este novo governo está propondo mudanças efetivamente substanciais no seio da sociedade, inclusive por intermédio de propostas de emendas à Constituição. Então, na atualidade, nós temos basicamente três propostas de emendas à Constituição que estão em voga, que estão em alta, que é a proposta de emenda à Constituição tendente a regulamentar a previdência social, a aposentadoria das pessoas, e duas propostas de emendas constitucionais que visam justamente determinar o cumprimento de uma pena após a decisão condenatória proferida em segunda instância, e também uma terceira que possui basicamente a mesma filosofia, que possui o intuito de terminar com os recursos especial e extraordinário, colocando-os como se fossem espécies de ações revisionais. Bom, então, passados esses conceitos iniciais, é importante tecer alguns aspectos práticos acerca do processo legislativo, tendo em vista que o processo legislativo previsto na Constituição é aquele que prevê uma forma concatenada de atos para a produção de preceitos primários. E o que são preceitos primários? Bom, levando-se em consideração a nossa pirâmide de Kelsen, em que a Constituição Federal está no topo das normas jurídicas, temos que os preceitos primários são aquelas normas que estão imediatamente abaixo da Constituição Federal. E, por sua vez, os preceitos secundários são aqueles que retiram a sua legitimação justamente destes preceitos primários. Então, quais são estes preceitos primários? De acordo com a Constituição, temos que os preceitos primários são as emendas constitucionais, as legislações DOC, e por que DOC? São legislações delegadas, são legislações ordinárias e legislações complementares. Além disso, nós temos a medida provisória e temos as resoluções da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, estes são os preceitos normativos primários da Constituição. É importante não confundir com os preceitos primários do direito penal, tendo em vista que os preceitos primários do direito penal se referem ao tipo penal e os preceitos secundários se referem justamente à cominação prevista no tipo. Não se confundem e nem devem ser equivalentes. Os preceitos normativos constitucionais estão descritos na própria Constituição Federal. Então, temos uma dúvida. Será que a emenda à Constituição ela configura efetivamente um preceito primário? Será que a emenda à Constituição ela é uma norma que está abaixo da Constituição Federal? Bom, as emendas constitucionais elas não podem ser vistas como normas hierarquicamente inferiores à Constituição Federal. Elas devem ser vistas como no mesmo patamar da Constituição. Contudo, tendo em vista que elas se originam de um poder constituinte derivado, é possível a verificação de eventual inconstitucionalidade. E a inconstitucionalidade ela pode ser tanto formal quanto material. A inconstitucionalidade formal, por exemplo, ela é verificada quando algum dos atos concatenados previstos no processo legislativo foi feito de forma contrária ao texto constitucional. Já as inconstitucionalidades materiais são aquelas justamente que se referem caso a emenda à Constituição ela viole algum preceito que ela própria proibiu, que são as cláusulas pétreas. Bom, já falando em cláusulas pétreas, quais são estas normas que a Constituição prevê como um corpo imodificável no sentido de
restringir ou suprimir as tais regras. De acordo com a Constituição Federal, nós não podemos editar propostas de emenda à Constituição tendentes a abolir a forma federativa do Estado. Nós não podemos fazer propostas de emenda à Constituição tendentes a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. E aqui já temos uma curiosidade, porque a Constituição Federal ela não diz sobre a obrigatoriedade de votos. Ou seja, nada impede que eu edite uma proposta de emenda à Constituição tendente a abolir o voto obrigatório, tornando facultativo a todas as pessoas. O que eu não posso fazer é acabar com os votos direto, secreto, universal e periódico. Além do mais, eu não posso editar propostas à emenda à Constituição tendentes a abolir a separação de poderes. E por fim, nós não podemos editar propostas de emenda à Constituição tendentes a abolir direitos e garantias individuais. E é importante não confundir direitos e garantias individuais, isso cai muito em provas de concurso público, com os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais são uma espécie, é o tipo de gênero, cujas espécies são justamente os direitos e garantias individuais, como também os direitos e garantias coletivos, como também os direitos sociais. Ou seja, de acordo com o texto constitucional, eu poderia editar uma proposta de emenda à Constituição tendente a abolir direitos sociais. Contudo, o STF já se pronunciou nesse sentido, dizendo que, em que pese não haver restrição, os direitos sociais eles compõem um núcleo essencial do escopo do direito internacional e eles não podem ser tão facilmente suprimidos mediante proposta de emenda constitucional. Ou seja, há uma certa restrição de acordo com a jurisprudência no sentido de suprimir os ditos direitos sociais. Bom, passados esses conceitos iniciais, vamos falar um pouco sobre os quórums de votação previstos na Constituição. Então, na Constituição Federal, nós temos 3 modalidades de votação. De acordo com a Constituição, nós temos 81 senadores. Na Câmara dos Deputados, nós temos 513 membros. E a Constituição Federal, ela prevê que as votações para aprovação de leis e de preceitos normativos primários são mediante maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada. Importante dizer que a maioria simples, ela também é chamada de maioria relativa. Bom, vamos começar primeiro pela maioria absoluta. A maioria absoluta, ela prevê que um projeto de lei ou um preceito normativo primário somente será aprovado quando houver a maioria de votação por parte dos membros de determinada casa. Então, tendo em vista que o Senado Federal possui 81 membros, temos que a maioria absoluta para se aprovar um projeto de lei ou um preceito normativo primário são de 41 votos. Já na Câmara dos Deputados, esta maioria se consubstancia em 257 votos. A maioria relativa, ela se refere à votação da maioria dos presentes naquela sessão. Ou seja, para que seja possível abrir uma sessão para votação de determinado projeto, é necessário justamente a maioria absoluta dos seus membros. Então, a quantidade mínima para que seja possível abrir uma sessão para votação destes projetos é justamente de 41 senadores e de 257 membros da Câmara dos Deputados. E, por sua vez,
requer a votação mínima de 21, tendo em vista que é a metade dos membros desta maioria absoluta, e, por sua vez, 129 na Câmara dos Deputados. Ou seja, há uma diferença brutal de dificuldade de aprovar um projeto de lei mediante maioria simples ou relativa e de maioria absoluta. Uma curiosidade, já avançando um pouco o tema, mas não focando especificamente nele, é que as leis ordinárias requerem maioria simples e as leis complementares requerem maioria absoluta. Esta é uma das diferenças entre os referidos institutos. Ou seja, tendo em vista que a lei complementar ela possui uma competência legislativa para editar normas específicas de determinados ramos do direito, ela possui um quórum mais qualificado, mais dificultado. E, por sua vez, a maioria qualificada ela se divide em quórums de 3/5 ou de 2/3. Que, por sua vez, 3/5, 2/3 dos membros do Senado se totalizam em 49 ou em 54 membros. Já na Câmara dos Deputados é necessário 318 e 342. Ou seja, nós vemos que conforme a qualificação, conforme a complexidade, conforme a importância do tema a ser discutido nas casas legislativas, temos que a dificuldade ela vai progredindo, ela vai sendo acentuada. E o quórum que nos interessa é justamente este quórum de 3/5, que é justamente o quórum necessário para a aprovação de propostas de emendas à Constituição. Antes de entrar especificamente no que se refere ao processo legislativo para aprovação de emendas à Constituição, temos que saber quem são os entes, quem são as figuras que a Constituição prevê como aptas a iniciar uma proposta de emenda à Constituição. A Constituição Federal prevê que ou o presidente da República pode propor uma emenda à Constituição, ou 1/3 dos membros do Senado Federal, ou 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. E a Constituição Federal também prevê uma terceira figura, essa é um pouco mais complicada, que é justamente a manifestação de mais da metade das assembleias legislativas dos estados, ou seja, mais da metade das assembleias legislativas dos estados, ou seja, mais da metade de 27, 14, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, ou seja, é um quórum um pouco mais complicado, é uma proposta um pouco mais dificultada para que as assembleias legislativas, para que os estados federados consigam propor mediante iniciativa, uma proposta de emenda à Constituição. É importante dizer que a Constituição não prevê a participação popular no tocante às propostas de emenda à Constituição. Porém, a Constituição Federal ela não é o documento, ela não é uma norma fundamental que traduz a soberania popular. Então, como é que pode a própria Constituição Federal, que é a carta que significa o poder legitimado do povo, não prever uma participação mediante iniciativa popular? Bom, de fato, não há a previsão constitucional para a participação popular dos cidadãos para entregarem propostas de emenda à Constituição. Contudo, a doutrina, a forte doutrina, principalmente a de José Afonso da Silva, ele diz que a Constituição, em que pese não prever especificamente a iniciativa por parte do povo, seria possível que este próprio povo tivesse mecanismos para propor emendas à Constituição. Além do mais, agora já passando este ponto de quem é o legitimado para iniciar o processo constitucional,
nós temos que entender que a votação para aprovação de um projeto de emenda à Constituição, de uma PEC, ela deve ser feita em 2 turnos de votação por 3/5 de seus membros. É importante não confundir, e isso muitas pessoas confundem. O que acontece na prática não é uma espécie de ping-pong, ou seja, o Senado Federal não vai votar 3/5 aqui, para depois passar à Câmara dos Deputados votar 3/5 aqui, para depois voltar para o Senado Federal votar 3/5 de novo, e depois voltar para a Câmara dos Deputados para votar 3/5 de novo. Não, isso não acontece. O que acontece de fato é uma dupla votação em cada casa, ou seja, o Senado Federal votará 3/5 e depois passará por um novo turno de votação por mais 3/5 e depois enviará o projeto, a proposta de emenda à Constituição, à Câmara dos Deputados para que vote 3/5 e 3/5, desde que, obviamente, a iniciativa decorra do Senado Federal. Caso a iniciativa decorra da Câmara dos Deputados, obviamente, ela fará primeiro essa votação de 3/5 e submeterá para apreciação do Senado Federal. Caso a proposta seja de iniciativa do Presidente da República, também será iniciado na Câmara dos Deputados. Então, basicamente, era isso. Eu só gostaria de falar sobre as sessões legislativas, tendo em vista que não poderá uma proposta de emenda à Constituição que foi rejeitada em uma sessão legislativa ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Mas bom, o que é uma sessão legislativa? A sessão legislativa são períodos de trabalho que o Poder Legislativo, no âmbito federal, possui de trabalho, que vai justamente do dia 2 de fevereiro até o dia 17 de julho. Depois desse período, existe um tempo de recesso. Após, eles retornam ao trabalho no dia 1 de agosto e vão até o dia 22 de dezembro. Ou seja, caso uma proposta de emenda à Constituição seja rejeitada no dia 2 de fevereiro, ela não poderá ser apresentada novamente até o dia 17 de julho. Contudo, ela poderá ser apresentada novamente no dia 1 de agosto. É importante dizer que existe justamente uma ação em curso, existe justamente uma ação declaratória de inconstitucionalidade no tocante à medida provisória daquele contrato verde-amarelo, que alterou diversos preceitos trabalhistas. Sempre certo que o governo não quer assumir que é uma espécie de reforma trabalhista, mas na prática muda tanta coisa que é uma nova reforma trabalhista feita por intermédio de medida provisória. A fundamentação principal do autor desta ADI é justamente que algumas das matérias propostas nesta proposta de emenda à Constituição, nesta medida provisória, foram objetos de propostas de emenda à Constituição que foram rejeitadas em uma sessão legislativa e que o governo, mediante uma medida provisória, interpôs novamente essas mesmas matérias. Ou seja, eles utilizaram-se de outro preceito normativo primário para enfiar goela abaixo da população uma matéria que tinha sido rejeitada mediante proposta de emenda constitucional, proposta de emenda à Constituição, que foram rejeitadas dentro da mesma sessão legislativa. Bom, é importante dizer, e agora eu gostaria de comentar sobre 2 aspectos relevantes que envolvem justamente a possibilidade de execução provisória da pena após uma condenação em segunda instância, caso a proposta de emenda à Constituição que visa regulamentar o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que prevê o princípio da presunção da inocência, temos que lembrar que este inciso, o princípio da presunção da inocência, que prevê que ninguém poderá ser considerado culpado antes de sentença penal condenatória transitada em julgado, está prevista dentro do capítulo que envolve justamente os direitos e garantias individuais. E tendo em vista que, conforme vimos, uma das restrições, uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal é justamente a supressão ou a redução dos direitos e garantias individuais,
Eu entendo, na minha humilde opinião, que esta proposta de emenda à Constituição seria inconstitucional. É o que chamamos de norma constitucional inconstitucional, tendo em vista que a emenda à Constituição ela se transforma em uma norma constitucional. Ela está no topo da hierarquia das outras normas e todas as outras devem se submeter ao poder desta emenda à Constituição. Então, tendo em vista que ofende um preceito previsto na própria Constituição, ela é uma norma constitucional inconstitucional. Já em se falando sobre a possibilidade de antecipar o trânsito em julgado da sentença após a condenação proferida por tribunal colegiado, através da supressão dos recursos especial e extraordinário, eu entendo que esta proposta de emenda à Constituição também fere a própria Constituição, tendo em vista que no nosso artigo 5º, inciso 35 da Constituição, nós prevemos o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, esta proposta de emenda à Constituição ela tende a afastar o poder judiciário do jurisdicionado. Então, eu entendo que também esta proposta de emenda à Constituição fere o nosso ordenamento jurídico. Além do mais, na prática, se as partes não tivessem direito do recurso especial ou do recurso extraordinário, o que eles iriam fazer? Eles iriam propor mandado de segurança em matérias tributárias ou em matérias cíveis. Ou eles iriam propor habeas corpus, tendo em vista que eles cercearam esses recursos. E como não há na legislação a possibilidade de interposição desses recursos, logo, eu entendo, os operadores do direito irão entender que, caso o acórdão seja desfavorável às pretensões do seu cliente, ele estaria violando um direito líquido e certo dele, ou seja, caberia mandado de segurança. Na prática, então, aumentaria o prazo de 15 dias úteis previsto no CPC para um prazo de 120 dias previsto na lei do mandado de segurança. E no processo penal, já que não existe recurso especial nem extraordinário, então o acórdão condenatório serviria como uma forma de coação ilegal da liberdade de movimento do sujeito que foi condenado pelo tribunal. Então, é uma proposta de emenda à Constituição que, sinceramente, eu acredito que não foi muito bem pensada, tendo em vista que o nosso ordenamento jurídico ele foi pensado justamente para que a pessoa consiga recorrer nas instâncias. Olha, mas os tribunais superiores, eles não são cortes que analisam as provas, ora, mas são cortes que analisam direito. O que você pode fazer? Qual seria a justificativa do Estado caso um tribunal ordinário indeferisse uma pretensão que fosse revertida nos tribunais superiores? Ora, é análise de direito, só que a análise de direito pode interferir no cenário fático da pessoa. Este que é o ponto. Aí alguns vão argumentar, mas na Alemanha não funciona assim. Na Alemanha, o trânsito em julgado, ele termina justamente com o julgamento proferido por uma corte ordinária. Ou seja, é somente o duplo grau de jurisdição. Tudo bem, mas na Alemanha, o primeiro julgamento já é colegiado. Ou seja, já é um julgamento que é proferido por uma turma de juízes. E depois, no tribunal, você tem o direito de reproduzir as provas. Você tem o direito de pedir para que o tribunal refaça as provas para que seja julgado novamente por um outro tribunal mais qualificado e colegiado também. Ou seja, não dá para comparar a Alemanha com o Brasil. Bom, então era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. É um assunto que eu entendo que está realmente em voga. E era isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode postar nos comentários abaixo, que eu ficarei muito feliz em responder a vocês. Então um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.